Então, pessoal, dando início à segunda parte da aula, né, falando um pouco sobre os tumores de pênis. Relembrando um pouco a anatomia, a gente sabe que o pênis é um tubo fibromuscular que é revestido por urotélio, epitélio colunar e epitélio escamoso não queratinizado, que tem como função principal levar a bexiga para o exterior através do meato uretral externo, né? Ele é composto, o subepitélio é composto por tecido fibroelástico frouxo, glândulas e vasos abundantes, que é importante para a fisiologia da ereção. Também é composto por camadas musculares, que incluem o músculo liso e o músculo esquelético exterior. Aqui é uma foto, né, de um corte transversal. A gente vê aqui a uretra e ao redor a gente consegue ver o corpo esponjoso e aqui os corpos cavernosos. Aqui no corte coronal, é importante ver a abertura da uretra interna e o trículo prostático, os ductos ejaculatórios, os colículos, que a gente chama, né, seminais, e o esfíncter ureteral, que fica aqui embaixo, ao redor do músculo, né? Em relação à histologia normal, o pênis é composto por urotélio, como eu falei, que são as camadas basais, compostas por células colunares baixas ou cuboidais. O epitélio colunar estratificado ou pseudoestratificado, que são as múltiplas camadas de células que são poliédricas, e normalmente as mais superficiais são colunares. O epitélio escamoso não queratinizado, que é composto por várias camadas, e as glândulas ureterais ou periureterais, que são as glândulas bulboureterais, que é a glândula de Cooper, as glândulas de Littré e as glândulas intraepiteliais ou justaepiteliais. Aqui é uma foto, né, com as glândulas penianas intraepiteliais ou justaepiteliais, e aqui é uma foto da uretra. Em relação aos tumores de pênis, existe uma infinidade de tipos histológicos, mas o mais importante é o carcinoma escamocelular, que hoje em dia já tem associação com HPV ou independente do HPV. A gente também pode encontrar o carcinoma adenoscamoso, o carcinoma basocelular, ou metástase, ou até o próprio melanoma. Aqui é uma foto, né, do Colégio Americano de Patologistas, no qual a gente se baseia para fazer o laudo anátomo-patológico. Aqui são os principais tipos histológicos dos carcinomas escamosos não relacionados ao HPV, que é o carcinoma escamocelular, carcinoma pseudohiperplásico glandular, os principais, o carcinoma sarcomatoide, o adenoscamoso e os carcinomas HPV relacionados, que normalmente são os carcinomas escamocelulares basaloides, os carcinomas verrucosos basaloides, o carcinoma linfoepitelioma-like e os outros tipos histológicos, como eu falei, que é o carcinoma anexial, a doença de Paget, que a gente pode encontrar em outros lugares também, como na mama, ou outros tipos que não estão escritos aqui. Então, falando um pouco sobre a neoplasia intraepitelial peniana, é uma proliferação neoplásica intraepitelial com um grau variável de displasia, queratinização e atipia nuclear. Geralmente, esse tipo de neoplasia peniana, ou PIN, é classificada como HPV relacionada ou HPV não relacionada, semelhante aos carcinomas invasivos. Então, a subclassificação vai ser igual dos carcinomas invasivos. Normalmente, é considerada uma lesão precursora do carcinoma invasivo. Então, se esses pacientes têm esse tipo de lesão, eles têm que ter um acompanhamento mais de perto, porque eles podem desenvolver um carcinoma escamocelular invasivo. As principais características, né, desse tipo de lesão se é ou não relacionado ao HPV, pode ocorrer em qualquer área epitelial da mucosa peniana, mas mais comumente ela ocorre na região da glande e do prepúcio. Geralmente, a neoplasia intraepitelial peniana está relacionada com o líquen escleroso, então os pacientes que têm o líquen escleroso, eles têm que ficar atentos que eles podem desenvolver essa neoplasia intraepitelial peniana, e normalmente o HPV 16 é o genótipo mais frequente associado à neoplasia intraepitelial peniana, ou falando um pouco, né, sobre a epidemiologia, existe uma variação geográfica na apresentação da neoplasia intraepitelial peniana. Geralmente, a PIN diferenciada é mais comumente diagnosticada em países com alta frequência de câncer de pênis. Normalmente afeta pacientes mais jovens, com a idade média de 58 anos. A relacionada ao HPV ocorre normalmente mais em pacientes jovens. Existem alguns fatores predisponentes, como
HIV, imunossupressão, atraso na circuncisão, balanite, fimose. E os sítios mais comuns que ocorrem na neoplasia intraepitelial peniana é a glande e o prepúcio. Normalmente, a diferenciada, que não está relacionada ao HPV, envolve preferencialmente o epitélio da mucosa interna do prepúcio. A PI também pode ocorrer na pele do centro do pênis e tem como etiologia principal, no caso da neoplasia intraepitelial peniana indiferenciada, o HPV de alto risco, que é o que ocorre mais nos jovens, e o líquen escleroso, normalmente nos casos mais diferenciados. Então, em relação às características clínicas, as lesões vão ser classificadas de acordo com as características morfológicas e de acordo com a presença ou não do HPV. Normalmente, as neoplasias intraepiteliais penianas não relacionadas ao HPVs são aquelas que eu falei que são as neoplasias intraepiteliais penianas diferenciadas, que têm associação com líquen escleroso. Normalmente, a maioria dos casos tem associação com carcinoma invasivo e raramente é uma lesão solitária. O prepúcio é um local preferencial, mas ela também pode ocorrer na glande. Já a neoplasia intraepitelial peniana, relacionada ao HPV ou à indiferenciada, ela é subclassificada em subtipos. Ela pode ser a basaloide, a verrucosa ou a basaloide verrucosa. Ela também pode ser chamada de doença de Bowen, neoplasia intraepitelial peniana de alto grau, que também todos esses tipos são sinônimas, né? Todos são sinônimos. Normalmente pode ocorrer em homens jovens com lesões multifocais e pode ser referida como papulose boenoide. Existe normalmente os precursores, né, como eu falei, dos carcinomas invasivos basaloides e condilomatosos ou verrucosas que estão relacionados ao HPV, ou os mistos, que estão relacionadas a 33% dos tipos de cânceres de pênis. O diagnóstico normalmente é simples e é bem reconhecido pelos patologistas. Nós conseguimos identificar na histologia. E eles têm preferência de ocorrência na glande, mas também pode ocorrer no prepúcio, no sulco coronal e na diáfise. Os HPVs que eles estão mais relacionados são o HPV 16, 11 e o 6, são os genótipos mais comuns. E os pacientes que são HIV positivos são mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de neoplasia intraepitelial peniana, que é a relacionada ao HPV ou subtipo indiferenciado. Em relação ao tipo misto, é quando tem a coexistência dos dois tipos na mesma amostra. Raramente a gente encontra apenas uma lesão solitária, até porque o que eu falei, o relacionado ao HPV normalmente ocorre multifocal. Pode estar colidindo uma próxima da outra, ou pode estar em focos separados. As características patológicas e a composição do HPV são semelhantes do carcinoma invasivo com a neoplasia intraepitelial peniana. O HPV é geralmente negativo na neoplasia intraepitelial peniana diferenciada e no carcinoma escamoso no HPV invasivo correspondente. E é positivo na neoplasia intraepitelial peniana pouco diferenciada e no carcinoma invasivo basaloide ou verrucoso invasivo correspondente. Existe uma semelhança morfológica e isso vai estar relacionada com o genótipo e com a presença ou não do HPV, né? Em relação ao diagnóstico, pode ser feito por dermatoscopia, né? O dermatologista, o paciente fala, estou com a lesão no pênis, ou vai para o urologista e refere essa lesão no pênis, ou pode ser feito por biópsia, normalmente o dermato ou urologista suspeita, solicita uma biópsia ou faz a excisão da lesão e a partir daí é que é feito o diagnóstico. Existem alguns fatores prognósticos, como a recorrência frequente ou a baixa taxa de progressão para carcinoma invasivo, que são, no caso, a baixa taxa de progressão para carcinoma invasivo ocorre em 2% dos casos e uma recorrência frequente ocorre em 48% dos casos. O tratamento é excisão local, que é aquela cirurgia de Mohs, que é aquela cirurgia feita, normalmente eles tiram a borda, né? E a partir da retirada da borda, vai se vendo se aquela margem está comprometida para depois tirar a lesão central. Pode ser feita também com terapia de laser, que está associada a uma maior taxa de complicação e recorrência, porque a gente não sabe se a margem está comprometida ou não. Então, existe uma chance maior desse carcinoma voltar, né, dessa neoplasia intraepitelial peniana voltar, porque na cirurgia de Mohs a gente vai avaliar a margem, a gente vai tirar com a margem
importante, né? A gente tira um tamanho importante da distância da lesão para a margem final. Então, com a cirurgia é mais seguro que esse câncer não volte, né? Pode usar alguns agentes tópicos, como o 5-fluoracil ou imiquimod, a 5%. Existe também alguns métodos destrutivos locais, como a terapia fotodinâmica, a crioterapia, a curetagem e o próprio eletrocautério. Só que, como eu falei, esses tipos de métodos, a gente não avalia a margem, a gente não sabe como é de fato, se essa lesão foi de fato ou não tratada. Aqui são algumas fotos, né, que a gente vê. Aqui uma mancha, uma lesão plana, né, com as margens irregulares, mal definidas. Isso aqui está na glande do pênis, né. A gente vê que aqui ao redor existe uma pele com um tom mais esbranquiçado. Ops. Aqui a gente vê que ao redor está um tom mais esbranquiçado, a gente consegue ver a irregularidade e a topografia. Já aqui a gente vê uma lesão vermelha granular que está elevada, né? Tem como se fosse uma pápula elevada. E envolve a diáfise distal e se estende até o sulco coronal. É o que a gente chama de doença de Barr. Então, em relação aos achados histológicos, né, nas neoplasias intraepiteliais não relacionadas ao HPV ou no subtipo diferenciado, que a gente vê uma hiperceratose, uma paraceratose, hipergranulose e acantose, além de alongamento de cristas. Isso é muito específico, mas eu estou falando só para vocês entenderem como é que a gente consegue diferenciar no achado histológico, na morfologia, uma da outra. Normalmente o que a gente vê mais comumente é uma lesão queratinizada com a maturação com células bem atípicas, feias, pleomórficas, envolvendo geralmente 2 a 3 camadas do epitélio basal. As camadas iniciais do epitélio basal, elas estão até a terceira camada, normalmente a gente vê atipia citológica. E a gente normalmente classifica em graus, né, de acordo com a localização das camadas e de acordo com o pleomorfismo, se chega até ao nível mais alto do epitélio, né, da mucosa. Em relação ao subtipo basaloide ou subtipo indiferenciado também, ele é o tipo mais frequente, pode ser unifocal ou multifocal. Normalmente as lesões são planas, com a base ampla ou ondulada. Ocasionalmente as lesões são papilares, que lembram um tumor urotelial. As células são pequenas, basaloides, elas são mais, vamos dizer assim, hipercromáticas, mais escuras. São anaplásicas, que podem ser uniformes ou monótonas, vamos dizer assim. E normalmente ela substitui toda a espessura do epitélio. Então elas, vamos dizer assim, são mais malignas, vamos dizer assim. Pode ter hiperparaqueratose superficial frequente com a presença de alguns coilócitos. A presença de coilócitos sugere, coilócito é um núcleo mais como se fosse uma uva passa com um halo branco ao redor, lembrando realmente uma uva passa no meio de, vamos dizer assim, uma célula, um núcleo bem amassadinho com citoplasma claro ao redor. É bem sugestivo de doença relacionada ao HPV. E o que a gente encontra também são muitas mitoses nesse tipo histológico. Existem outros subtipos, né, como a neoplasia intraepitelial peniana verrucosa, que é a mais comum e geralmente é multifocal, está associado ao carcinoma invasivo verrucoso. Normalmente, na superfície, a gente vai ver uma hiper e uma paraqueratose, que vai sugerir esse subtipo histológico. E a marca registrada desse subtipo para a gente, para nós patologistas, é a presença de coilostose, que eu falei que é essa presença dessa célula com núcleo amassado. Normalmente, tem uma coilocitose superficial ou profunda atípica, pode ter vários núcleos numa mesma célula, com contornos irregulares, com halo ao redor do núcleo, e uma disqueratose, que é uma outra alteração nuclear que a gente também consegue identificar e pensar nesse subtipo de neoplasia intraepitelial. O outro tipo é uma neoplasia basaloide verrucosa. Então, ela vai unir as duas coisas. Além de ter essas células bem hipercromáticas e monótonas, ela também tem as células com bastante coilócito, pode ter essa hiper e a paraqueratose, que são essas características que dizem que é uma neoplasia verrucosa, e a característica de ser papilar ou pontiaguda na superfície superior.
Aqui é uma foto, né, da histologia, que a gente vê que a camada, o epitélio está bem espesso, com células pleomórficas. Aqui é um tipo basaloide, que foi dito como basaloide. Normalmente o epitélio fica desse jeito, mais monótono, às vezes tem um repuxamento aqui, fazendo uma espécie de repuxamento da epiderme para a lâmina própria, do epitélio para a lâmina própria. Outros achados são mitoses, e às vezes a gente consegue identificar alguns coilócitos que a gente não está conseguindo ver detalhadamente aqui. Nessa imagem também a gente consegue ver, se não é o subtipo basaloide, é um subtipo de neoplasia intraepitelial peniana, provavelmente do subtipo diferenciado, mas normalmente os coilócitos eles ficam com esses halos. Deixa eu botar o. Normalmente os coilócitos ficam com esses halos assim mais branquinhos, a célula, e no núcleo ele fica bem amassadinho, como se fosse uma uva passa realmente. Então, o que a gente pode fazer para ajudar esse tipo de pacientes é fazer a citogenética do tumor, ou o estudo molecular do tumor, que eu já falei algumas vezes sobre isso em algumas turmas, quando a gente falou sobre adenocarcinoma e sobre carcinoma de pulmão. Hoje em dia, os tratamentos são direcionados e a cada dia que se passa, a gente tem estudado mais detalhadamente a genética do tumor. E no caso das neoplasias intraepiteliais penianas, a gente pode fazer a detecção do HPV ou por PCR ou por ISH, que a gente chama, que é um tipo de biologia molecular, e normalmente no tipo diferenciado ela é negativa e no tipo indiferenciado é positiva. Normalmente o HPV-16 é encontrado em 67% dos tipos de neoplasia intraepiteliais basaloides. O de baixo risco está presente em 16% na verrucosa. E os subtipos dos HPVs são mais variáveis no subtipo verrucoso. Em relação ao carcinoma de células escamosas, as suas variantes, no caso do carcinoma de células escamosas invasivo, é o tumor epitelial maligno composto por células escamosas, e o diagnóstico normalmente às vezes chega atrasado. O paciente tem uma lesão e acha que não é nada, o homem normalmente tende a não procurar um médico tão cedo quanto as mulheres, isso já é comprovado cientificamente, e a gente sabe que o diagnóstico já é feito num quadro mais atrasado, com invasão, com necessidade de fazer uma penectomia muitas vezes. A maioria das neoplasias penianas são carcinoma de células escamosas, é raro nos Estados Unidos, ocorre em 1% de carcinoma em homens e 10 a 20% ocorre na Ásia, excluindo o Japão, e África e América do Sul. Então, é muito mais comum em países subdesenvolvidos. Está relacionado também com a questão da higienização, então, por isso, mais ocorrência em países subdesenvolvidos. Geralmente ocorre em 40 a 70 anos de idade nos homens, uma idade mediana de 58 anos. Ocorre com a incidência de 0,29 por cada 100 mil homens brancos nos Estados Unidos, versus 4,2 a cada 100 mil homens no Paraguai e 4,4 a cada 100 mil homens na Uganda. Se o paciente faz circuncisão no nascimento, ele vai ser um subtipo de câncer mais raro. Mas se ele fizer uma circuncisão tardia, após os 10 anos, esse subtipo de carcinoma pode acontecer. Como eu falei, tem relação com a escolaridade e o nível social. Então, normalmente ocorre em populações com menor escolaridade e mais pobreza. É mais comum em homens hispânicos e negros. Casos relacionados genéticos foram pouco relatados, mas a gente não pode excluir. Normalmente, os pacientes que moram em áreas de alto risco tendem a ser mais jovens e apresentam já se apresentam com um estágio mais avançado no início da consulta clínica, né? Antigamente se achava que tinha relação com o piercing genital, mas como tem relação com a higienização, se esse paciente fizer uma higienização adequada, ele não tem risco. A grande questão é, de fato, a higienização. Então, os principais fatores de risco são, como eu falei, a fimose, um prepúcio longo, uma parafimose, a presença de verruga genital apresenta um risco de 6 vezes aumentado, por conta da questão da relação da verruga genital com o HPV. 1/3 dos casos dos não HPVs, né, dos tipos diferenciados, eles têm associação com líquido escleroso ou com a balanite xerótica obliterante. Normalmente tem relação com lesão peniana prévia, né, com a presença de muco, a presença de
de líquido, né, do esmegma, e a relação com a balanite crônica. Também tem relação com tabagismo e pacientes com psoríase tratados com a UVB, né, com a radiação, com a fototerapia ou com imunossupressão e radioterapia também tem relação com o carcinoma de células escamosas. Então, falando um pouco, né, sobre o carcinoma de células escamosas relacionados ao HPV, o HPV normalmente está presente em 40 a 50% dos carcinomas penianos. A gente sabe que existe a menor taxa nos pacientes japoneses, né, e a frequência vai variar de acordo com o tipo histológico. Geralmente, os tipos de HPV que estão relacionados são HPV 16 ou 18 e normalmente incluem os carcinomas do tipo basaloides, basaloide verrucoso e o verrucoso. O HPV raramente é encontrado em carcinomas papilares e sarcomatoides e normalmente os carcinomas verrucosos pseudohiperplásicos são consistentemente HPV positivos, certo? Então, os principais sítios que ocorrem, normalmente a maioria dos tumores surge na glande ou no prepúcio, como eu mostrei naquela foto da neoplasia intraepitelial, e geralmente pode ocorrer próximo ao sulco coronal, como se fosse uma massa irregular, de crescimento lento, e em áreas de alta incidência, normalmente no caso da África, nos países subdesenvolvidos, os tumores envolvem múltiplos compartimentos anatômicos e normalmente esses tumores são multifocais, não ocorre em um local só. Em relação às variantes, eu quis trazer essa foto que eu achei bastante interessante, só para vocês entenderem o porquê da gente chamar de tipos histológicos específicos, sendo que a histologia é parecida. Na realidade, é o formato desses tumores que são diferentes e, consequentemente, isso está relacionado com o tipo de HPV. Normalmente, os carcinomas que a gente conhece é o carcinoma verrucoso, o carcinoma papilífero, o carcinoma que a gente chama de condilomatoso e o último aqui no caso é o condiloma gigante e aqui é o condilomatoso. O que a gente vê é que normalmente o verrucoso ele fica com esse aspecto papilar, só que com a cantose irregular, vamos dizer assim, com hipercaratose, que é essa coisa bem vermelhinha. O papilomatoso, né, o carcinoma papilomatoso, ele faz esses eixos, no meio desses eixos tem alguns tipos vasos. O condiloma gigante, ele tem esse formato, tem como se fosse uma cantose bem grande, vem até aqui embaixo. E o tipo verrucoso ou condilomatoso, ele tem tanto a parte verrucosa quanto a parte condilomatosa. Ele tem bastante irregularidade. Essas imagens são cedidas do livro da AFIP. Em relação às características clínicas, né, normalmente os pacientes se apresentam com metástase linfonodal. Geralmente esses pacientes chegam com carcinoma oculto porque ele já tem uma fimose, e a fimose, né, a pele, ele encobre o tumor e aí chega com a metástase linfonodal, descobre já com a metástase e quando vai observar é na realidade devido a um carcinoma de pênis. A recorrência local ocorre em 1/3 dos casos, porque a cirurgia às vezes é insuficiente, as margens estão comprometidas, tem uma taxa de sobrevida em média de 10 anos. E os tipos histológicos são bem parecidos em relação ao Paraguai e nos Estados Unidos. Ocorre metástase em 5% dos casos ao diagnóstico. Os locais mais comuns são os linfonodos inguinais e pélvicos, mas pode ocorrer também fígado, pulmão, coração e osso. Os linfonodos geralmente estão aumentados no momento da apresentação, como eu tinha falado, e às vezes eles fistulizam, às vezes esses pacientes desenvolvem uma gangrena, um Fournier, e quando vai observar, esse paciente tem um carcinoma de pênis. A sobrevida normalmente está relacionada com o envolvimento linfonodal em 5 anos. 66% dos pacientes em 5 anos sobrevivem se não tiver envolvimento linfonodal e 27% sobrevivem em 5 anos se tiver envolvimento linfonodal. Normalmente, não existe metástase linfonodal se a invasão for pequena, em até 6 milímetros da lâmina própria. Mas se essa invasão for mais profunda, quanto mais de 8 a 10 milímetros, se tiver invasão do corpo esponjoso ou do corpo cavernoso, está associado 80% dos casos a ter metástase linfonodal. E normalmente a gente chama de grau intermediário ou alto grau se tiver invasão de 5 a 10 milímetros e tem o risco de 5 a 15% de ter metástase linfonodal.
Aqui são as fotos, né, da clínica dos pacientes. Às vezes apresenta com esse aspecto friável, cruento, necrótico, infeccionado, às vezes associado, ou esse aspecto mais verrucoso, né, papilomatoso. A gente vê claramente que parece uma verruga vulgar. E normalmente esses casos são carcinomas verrucosos. Em relação aos fatores prognósticos, quanto pior o grau histológico, pior o prognóstico. Se quanto mais profunda a invasão, se presença de metástase linfonodal ou metástase à distância, ou alguns subtipos basaloide, pseudoglandular ou sarcomatoide, esses pacientes tendem a ter um pior prognóstico. Se esses pacientes têm no laudo anatomopatológico invasão angiolinfática, perineural, esses pacientes também tendem a ter um pior prognóstico. Então, assim, é a soma de vários fatores, são vários fatores associados que vão dizer se o prognóstico desse paciente é bom ou ruim. Existe um índice, né, uma pontuação de índice prognóstico, que vai combinar o grau histológico, o nível de infiltração, se tem invasão perineural, para prever a probabilidade de envolvimento do linfonodo inguinal, se esse paciente já não tiver. A gente não pode fazer esse tipo de pontuação nos casos de biópsia, porque a gente não vai ver necessariamente todos esses fatores. Às vezes a biópsia é muito pequena. Normalmente isso é mais importante nas espécimes, né, nas penectomias ou parciais ou totais. Geralmente é a soma, né, de todos esses fatores. Se esses fatores associados tiver, por exemplo, vamos dar um exemplo. No caso de baixo risco, se ele tiver grau 1, se ele só infiltrar a lâmina própria, se ele não tiver invasão perineural, ele tem um baixo risco. Se ele tiver tudo isso, provavelmente esse paciente tem um alto índice e normalmente esses pacientes tendem a fazer uma linfadenectomia inguinal. Em relação ao tratamento, como eu falei, pode fazer ressecção local, penectomia parcial ou total. A excisão local e a penectomia parcial geralmente são inadequados para os carcinomas sarcomatoides, que têm um risco maior de ter linfadenectomia, de ter metástase linfonodal. O basaloide também tem um mau prognóstico e o resultado geralmente é com doença metastática. Existe um maior risco de recorrência se tiver um linfonodo positivo ou se tiver feito uma penectomia parcial, porque na maioria das vezes esses pacientes têm uma margem comprometida, né? Então, existem alguns critérios para linfadenectomia inguinal, mas esses critérios são controversos porque esses linfonodos podem estar reativos por conta da resposta inflamatória local, não necessariamente porque está atingido, existe metástase linfonodal. Então, o que é feito é aquele score que eu falei anteriormente, com índice prognóstico. Se for baixo grau, esses pacientes não precisam de ressecção, né, de linfadenectomia. Se eles tiverem um score maior, acima de 5 ou 7, eles podem se beneficiar, porque normalmente esses pacientes têm linfodenectomia. Então, macroscopicamente, a gente pode observar vários tipos de padrões, e esses padrões são importantes para fatores prognósticos, porque a partir daí a gente tem uma noção se esse é um carcinoma mais agressivo ou não. A gente pode ter um que dissemina superficialmente, que é limitado à lâmina própria, tem aquele tipo de tumor que tem um crescimento vertical, que invade vários níveis anatômicos profundos, e normalmente a superfície não é verruciforme, geralmente é ulcerada. Tem o verruciforme, que são aqueles tumores exofíticos, vegetantes, papilomatosos. Como eu mostrei naquela foto anteriormente, ele era verrucoso, com aspecto de couve-flor, que normalmente, às vezes, é só limitado na superfície. E pode invadir os níveis anatômicos mais profundos, que é o que a gente chama de caniculato. Pode ter um padrão misto, com verruciforme, com crescimento vertical, com disseminação superficial, que é o que a gente observa na maioria dos casos. E a gente pode ver vários tipos de tumores multifocais, com vários tipos de aspecto macroscópico, como eu estou falando aqui. Aqui são dois exemplos, né, que a gente consegue identificar. Aqui é aquele aspecto em couve-flor e aqui é a neoplasia plana, granular. Aqui é a neoplasia plana, granular, que envolve só a mucosa do prepúcio, enquanto essa daqui é mais exofítico, a verrucosa ou em formato de couve-flor. Existem algumas variantes, né, como a gente falou, e a gente classifica de acordo com o grau. Normalmente, isso se enquadra também de acordo com o tipo de diferenciação escamosa.
de acordo com a atipia, se tem uma atipia máxima, ou se tem anaplasia ou pleomorfismo, né, que é quando são aquelas células bem feias. A maioria dos subtipos histológicos vão se assemelhar aos da vulva, do ânus e da mucosa bucal, da pele. Os carcinomas escamocelulares, geralmente, têm o mesmo padrão em vários tipos de local, né, em várias mucosas, vamos dizer assim. 48% a 65% são carcinomas de células escamosas habituais, é o padrão que a gente está normal, que a gente está habituado a encontrar, não tem um subtipo estabelecido, não keratinizante ou keratinizante, não tem um subtipo verrucoso ou basaloide no momento do diagnóstico. Normalmente, os tumores verruciformes são carcinomas verrucosos ou canaliculatum, como eu falei na estante. Os carcinomas basaloides e os sarcomatoides têm o pior prognóstico e têm um crescimento mais vertical. A PI, ou neoplasia intraepitelial peniana, geralmente é indiferenciada ou aboenoide e pode ter líquen escleroso associado, de acordo com o subtipo, né? Como eu falei, a diferenciada está mais relacionada ao líquen escleroso e a indiferenciada está mais relacionada com que é o que a gente chama de neoplasia aboenoide, né? Que é que está mais relacionada ao HPV. A gente precisa relatar sempre a medida da invasão, desde as células malignas mais profundas até a papila dérmica mais alta, e sempre precisa colocar as margens de ressecção, porque é a partir daí que a gente vai saber se o prognóstico desse paciente é pior ou melhor, e a partir daí a gente vai indicar uma nova cirurgia, o oncologista ou cirurgião oncológico vai precisar ressecar mais um pouco esse pênis desse. Aqui são os aspectos histológicos, né? Como a gente vê na lâmina, a gente vê queratina, pontes, o carcinoma escamocelular típico. E aqui nessa foto não dá para ver tanto detalhe, mas é uma foto de um escroto de um paciente com tumor com áreas bem diferenciadas e áreas moderadamente pouco diferenciadas. Como eu falei, a gente sempre vai trazer um pouco, né, sobre essa parte de descrição molecular e citogenética, porque a tendência é que no futuro a gente precise saber mais detalhadamente sobre isso. Então, normalmente tem relação com a mutação do gene do PIK3CA, ou do HRAS ou do KRAS, em 39% dos casos, e tem silenciamento epigenético por metilação do gene FHIT, em 92% dos casos. Mas a gente sabe que é mais fator não tem tanto fator genético associado ao carcinoma de pênis, tem mais fator ambiental. Então, se for para perguntar, normalmente esses pacientes não têm uma predisposição genética, mas se tiver, normalmente tem esse tipo de mutação desses genes que eu falei e desse tipo de metilação, desse silenciamento epigenético do gene FHT em 92% dos casos. Aqui são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar ou no chat no AVA ou por e-mail. Abraço.